Bom dia para quem está do lado de lá e bom dia para quem está do lado de cá. Hoje nós vamos falar sobre pedir e receber, buscar e encontrar e bater e a porta se abrir. Olá, meu nome é Fabiana, seja bem-vindo ao canal Jardim da Alma e para falar sobre esse assunto nós vamos ler um pequeno texto no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 14. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontre. Bom, então será que a gente recebe tudo que a gente pede? Será que a gente encontra tudo que busca? E será que toda porta que a gente bate se abre? Parece que sim. Mas não da forma como a gente imagina. Parece que existem alguns critérios aí, né? Algumas regrinhas básicas, não é? Porque os versículos 9 e 10 fala de coerência, fala de um pai coerente, né? Que não vai dar uma pedra quando o filho pede pão, não vai dar uma serpente quando o filho pede um peixe. Então, coerência, assim, sabedoria, né? Justiça. Deus sabe exatamente o que está fazendo, não é? Então, no versículo 12, ele diz assim, parece que é a condição, parece que o que define o quanto vamos receber ou o que vamos receber e qual porta vai se abrir, o que é que a gente vai encontrar, está no versículo 12, porque ele diz assim, ó, por isso, né, que portanto é por isso, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. E para quem acha que a lei não funciona, né, eu tenho uma notícia aí, né? Lá em Mateus 5,17, Jesus diz assim: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, existe uma lei que rege, né, as condições, né? Um outro ponto interessante é que aqui nesse versículo, né, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Não é? Por quê? Porque a gente sabe que não vai descer um anjo do céu com diploma na mão para a pessoa que quer se formar. Também não vai descer um anjo do céu com uma vaga de emprego para quem está desempregado. Também não vai descer um anjo do céu assim com o almoço pronto para a dona de casa que não quer cozinhar. Deus usa aquilo que a gente faz, Deus usa aquilo que a gente faz para as outras pessoas, e Deus usa as pessoas para que também as coisas cheguem até nós. Só que nós recebemos na mesma medida que nós damos. Aquilo que nós fazemos para os outros é aquilo que os outros vão fazer para nós, não é o que está escrito aqui no versículo 12? E no 13 fala assim, ó, entrai pela porta estreita. Porque a maioria vai pela porta larga, a porta da facilidade, a porta do eu acho, né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que eu estou fazendo certo, eu acho, né? São pouquíssimas as pessoas, então aqui que significa que recebem realmente o que pedem, né? Recebem coisas boas realmente, porque a porta é estreita. É uma porta de autoanálise, de autoconhecimento, de autoobservação do próprio comportamento, não é? E aonde que está escrito? Será que é só aqui que está escrito isso, que Deus nos dá na mesma medida que a gente oferece aos outros? Não.
Já começa na oração do Pai Nosso, que Jesus já chama a Deus de Pai e depois fala assim, ó, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem devemos. Então, até para receber perdão de Deus, é na mesma medida que a gente perdoa. E agora? E tem muitos outros versículos, por exemplo, Romanos 2,6 diz assim, que Deus recompensará cada um segundo suas obras, de acordo com o que cada um fizer. Né? Segundo Timóteo 4,14 fala assim, o Senhor lhe paga segundo suas obras, né? Oséias 12,12, né? Castigará Jacó segundo seus caminhos, segundo as obras o recompensará. Salmos 28,4, dá-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhe conforme as obras de suas mãos, torna-lhe sua recompensa. Então são vários. Se eu for listar aqui, acaba o tempo do meu vídeo. Eu só tenho 15 minutos, por enquanto, né? Meu canal é novo. Então, Deus no papel de pai é um pai bem coerente. Né? Quando a gente erra, a gente não faz muito bem aos outros, esse não muito bem também retorna pra gente como forma de corretivo, não é? Está escrito que Deus nos corrige, está escrito em Hebreus 12, no versículo 6, diz assim, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. E no versículo 7 diz assim, será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Não é? Então, o que a gente vem dando? O que você vem desejando receber, que você vem pedindo e desejando receber, que você vem buscando, tentando encontrar, qual porta que você está abrindo, que talvez você está batendo, talvez não esteja abrindo. Existe uma grande possibilidade dessa porta não ser tua, ou você está tentando abrir com a chave errada, ou tentando colher aonde você não plantou, ou colhendo coisas que você acha que não plantou. Mas lá em Gálatas 6, no versículo 7, diz assim, ó, não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Então, ponto final. Mesmo que você plantou sem querer, sem perceber, plantou. E só tem uma coisa, essa é a lei de plantio e de colheita. Só tem uma coisa que vai te livrar da lei, o amor. Você sabia? 1 Pedro 4, versículo 8 diz assim, antes de tudo exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E lá em Provérbios 10:12 diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, para quem acha que tá ferrado, porque tipo assim, ó, acho que eu não andei plantando coisas muito boas, por aí eu andei errando. Ok, todo mundo erra. E Deus é misericordioso, não é? Então, se você está colhendo coisas que não deseja, não está gostando, ainda dá tempo de começar a colher, plantar coisas boas. Amor. Amor no trato das pessoas, gentileza. O que você precisa colher, que você está buscando na sua horta e não está encontrando? Então, exatamente isso que está faltando para você, é isso que você tem que plantar, tá? Então, são o quê? Lá em Gálatas 5, no versículo 22, diz assim, ó, que as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso trato tem que ser baseado no amor, na alegria. Então, nada de carranca, nada de rabugice, né? De paz, nada de querer implicar com os outros, de achar que você está sempre certo, de paciência, de tolerância, delicadeza, de bondade, de fidelidade, de humildade e de domínio próprio, não é? E no 23 diz assim, contra essas coisas não há lei. Olha que beleza! Quando a gente se comporta assim, não tem lei que nos condene. E como que funciona? Conhecemos o amor, a gente não tem que... A única coisa que livra a gente não é o amor. Como que funciona isso, né? Conhecemos o amor nisso, que Ele deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Pô, se a gente tem que dar a vida, imagine um lugar na fila do pão, não é mesmo? Imagine a vez, imagine a passagem no trânsito, não é? E quem que é o meu irmão? Qualquer um.
Qualquer um. Lá em Lucas 6, no versículo 32, diz assim: se vocês amam somente quem os amam, o que é que estão fazendo demais? Né? E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem bem, o que é que estão fazendo demais? Não é? Façam o contrário. Amem seus inimigos e façam o bem para eles. No 36 diz assim: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não é? E para encerrar, eu quero deixar para vocês uma reflexão no Provérbios, capítulo 16, os 3 primeiros versículos, né? Que diz assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O que são as preparações do coração? Que é aquilo que a gente deseja, os projetinhos que a gente faz, e a gente acha que vai dar, e aí dá ruim. A gente quer que dá bom, dá ruim. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Presta atenção no que você está colhendo, para você saber o que você deve plantar daqui para frente. Né? Então, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. O que significa isso? A gente acha que está certo. A gente acha que está certo, mas Deus está olhando lá na nossa intenção, todas as intenções por trás da primeira intenção, das boas intenções. Não é? E o 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então aqui a gente tem que ter atitude. Atitude de quê? As atitudes que eu disse que está lá em Gálatas 5, no versículo 22, de amor. Não é o amor? Se a gente vê colhendo coisinhas ruins, para a gente alcançar a misericórdia de Deus, para Ele perdoar, a gente tem que ter amor. Quando a gente tem amor no nosso coração, a gente não, né? A gente não se enfesa com os outros à toa. Né? A gente não chega lá no balcão da Enel gritando com a balconista. Não é? A gente não, né? A gente dá a vez, a gente tem atitudes e comportamento de paz. A gente tem paciência com as pessoas, não é mesmo? A gente tem bondade, a gente tem fidelidade, a gente tem domínio próprio. E são poucas as pessoas que encontram esse caminho, porque ele é estreito. A maioria, ó, vai pela porta larga. A porta larga é isso, não é? Então, qual é a garantia da gente receber coisas boas, né? Observar o nosso comportamento. Observando o nosso comportamento, aí a gente vai ter certeza o que foi que a gente plantou e o que é que a gente vai colher, porque essa é a lei de Deus. Então ainda dá tempo, né? Que essa semana seja uma semana de muito aprendizado, de muita observação. Como eu falei, observe o que está faltando. Você está precisando colher na sua horta, está faltando, é isso mesmo que você tem que plantar, não é? E os seus projetos? Os seus projetos você tem que correr, tem que buscar. Você tem que buscar como? Se é um diploma, você tem que estudar. Se é um emprego, você tem que mandar o currículo, tem que buscar a vaga, né? Se é a casa limpa, você tem que limpar. Se é o almoço pronto, você tem que fazer. E se você quer colher gentileza, tem que ser gentil. Se você precisa de boa vontade das pessoas para você, tenha boa vontade também para as pessoas. Se você precisa da tolerância, né, de um credor, de uma outra pessoa, seja tolerante também com as pessoas. Funciona desse jeito. Não é não? É isso. Bom, uma ótima semana a todos e até o domingo que vem. Tchau, tchau.